Você já ganhou um presente sem ter sido no seu aniversário? Numa data aleatória que você não esperava? Hoje, no canal Páginas da Bíblia, vamos falar sobre o presente de Deus para nós. A carta aos Efésios 2, 8 ao 9, Paulo usa a expressão graça para identificar o presente merecido que recebemos de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A nossa salvação é concedida através da graça e é um dom de Deus. Graça na Bíblia refere-se à iniciativa de Deus em nos amar e perdoar. Mesmo nós sendo merecedores da condenação eterna. Como diz Roger Smalling, graça é a bondosa disposição de Deus para perdoar aos pecadores. Basicamente, a graça de Deus não é algo que merecemos, ou seja, não existe colaboração humana na salvação. O perdão e o amor de Deus são gratuitos. Então, do que nós somos salvos? A Bíblia nos apresenta o pecado como a má conduta sobre os princípios de Deus. A palavra grega harmatia, essa é uma palavra mais abrangente para pecado no Novo Testamento e na Septuaginta, e significa um desvio do caminho da justiça de Deus. A Bíblia nos responde sobre o pecado no livro de 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. A Epístola de Paulo aos Romanos mostra-nos claramente o que se quer dizer sobre a graça imerecida. No terceiro capítulo da Epístola, o apóstolo explica que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Repare que, se o texto acabasse nesse trecho, não haveria escapatória para o problema do pecado. Mas o apóstolo prossegue dizendo: sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esse é um aspecto relevante da graça de Deus, por meio de Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz. O Senhor nos resgata do nosso pecado, oferecendo a nós um novo e vivo caminho. Isto é graça atuando em nós. Será que a graça anula a lei de Deus? A Bíblia diz em Romanos 3, versículo 31, anulamos, pois, a lei pela fé? De modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. A graça de Deus é a nossa esperança. A graça de Deus faz com que a nossa salvação seja possível. Paulo, na carta aos Efésios 2, continua nos esclarecendo sobre a graça no verso 10, dizendo: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Se o significado de graça na Bíblia é a concretização do amor de Deus em nossa vida por meio da fé em Jesus Cristo, a obra, ou seja, a obediência aos princípios de Deus, deve ser a consequência do amor dele em nossa vida. A graça não se limita à salvação no momento em que aceitamos Jesus como nosso Salvador. A graça de Deus atua ao longo de nossa vida, nos dando a capacidade para fazer coisas boas e parar de pecar. Sozinhos não conseguimos parar de pecar, mas se confiarmos em Deus, Ele nos transformará, nos concederá força para sermos pessoas transformadas, capacitadas para a boa obra. Da mesma forma que Deus nos dá sua graça, nos perdoando muitas vezes de muitos pecados, nós podemos dar graça a outras pessoas, perdoando-as das coisas que fazem em nossa vida e nas nossas famílias. A graça de Deus muda a nossa perspectiva de vida. Como posso exigir vingança contra outra pessoa quando Deus, que é perfeito, me perdoou de tantos pecados em vez de exigir castigo? A graça de Deus nos dá outra chance. A graça de Deus liberta do pecado e da condenação da morte eterna. Muito obrigado por ficar até o final. Subscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Que Deus possa nos abençoar.